Boa noite, meu nome é Angélica e hoje a nossa prática será sobre a operação de secagem da maçã. E o nosso grupo, ele é composto na verdade, um trio, né? Por mim, Angélica, pelo Renato Garcia e pelo Tiago Moreira Terra. A primeira parte, nós vamos fazer uma introdução sobre o que significa a operação de secagem. O que é essa operação unitária? Essa operação unitária, ela é basicamente você retirar a umidade do seu produto de interesse. E esse tipo de operação, ele é mais utilizado, tem uma utilidade maior em frutas, geralmente em indústria de alimentos, né? Eu estou falando frutas porque nós vamos falar da maçã, mas geralmente em indústria de alimentos é a grande aplicabilidade do processo de secagem. E às vezes, qual que é o interesse dessa indústria? Às vezes você transformar um material em pó, às vezes você tirar um produto feito de produtos indesejados, você retirar micro-organismo, porque a gente sabe que acima de 65 graus Celsius, mais ou menos, que vai ser o processo de secagem acima dessa temperatura, você já consegue eliminar os micro-organismos, e além disso, você eliminando a água, você desfavorece a vida, né? A vida dentro do alimento, que seria os micro-organismos. E além disso, o processo de secagem também tem o fator de poder inativar as enzimas dos alimentos. E como vocês podem ver aqui, a gente tem uns exemplos aqui que é o kiwi, a gente tem vários elementos, a banana, a gente tem várias frutas aqui que passaram pelo processo de secagem, que é um dos nossos interesses, que será secar a maçã. E quando você faz o processo de secagem, por exemplo, você tem uma fruta, essa fruta ela tem 60% de água. Desse 60% de água, quando você faz a operação de secagem, você vai fazer com que só fique cerca de 2 a 3% de água naquele alimento. E como é que ocorre esse processo de operação? Esse processo de operação ocorre envolvendo dois tipos de operação, dois tipos de transferência, que é a transferência de calor e transferência de massa. Na qual a transferência de calor, né, você vai fornecer calor para poder ocorrer o processo de secagem. A transferência de massa vai ser a transferência da umidade, né, da água para o meio externo, ou seja, para o meio externo o seu produto de interesse. Aí aqui a gente tem um esqueminha de como que acontece lá dentro, né? Dentro da fruta, como é que acontece. Você tem uma fonte de calor, essa fonte de calor, ela vai penetrar dentro da fruta. Penetrando dentro da sua fruta, ela vai ocorrer os processos lá de como se fosse evaporação. E esse processo, ele vai absorver água, e ele vai liberar a água para o meio externo através da transferência de massa. Aí a gente vai ter a difusão líquida, a qual ocorre devido à existência do gradiente de concentração, vai ter a difusão de vapor, que ocorre devido ao gradiente de pressão de vapor, causado pelo gradiente de temperatura, vai ter o escoamento de líquido e vapor, que ocorre devido à diferença de pressão externa, de concentração, capilaridade e alta temperatura. E aqui a gente tem um método industrial de operação de secagem. Não vai ser a nossa prática, né? Porque a gente é uma escala menor. Mas em operação industrial, você pode ver que tem esse método spray dryer. Que esse método, geralmente ele é utilizado para poder transformar polpas de frutas em pó. Que a gente tem até às vezes aqueles sucos em pó, sucos assim. Eles são feitos dessa maneira, quando você transforma uma coisa que tem uma tendência, né, igual, por exemplo, uma fruta, uma manga, por exemplo, que ela tem uma quantidade de água bastante considerável, uma maçã, aí você pega e quer transformar ela em pó. Esse método aqui de operação, essa forma industrial com todos esses equipamentos é a mais utilizada. Muitíssimo obrigado, Angélica. Então, agora continuando com os objetivos, nós temos o interesse de avaliar a secagem da maçã em uma estufa a 70 graus Celsius e com os objetivos específicos nós vamos estudar as curvas de secagem, fazer uma comparação
entre os índices de umidade inicial e final da maçã e posteriormente fazer uma análise. Isso seria pós-laboratório, seria para os alunos como se fosse uma espécie de dever de casa do estudo químico do material e fazer uma análise de sensibilidade térmica. Então, para essa prática, nós vamos precisar das maçãs. Então, no próprio sacolão, mercado, a gente consegue obter essas maçãs, de preferência as maçãs argentinas. A estufa do modelo da marca Solid Street, modelo SSD, que tem um laboratório de operações unitárias, uma balança digital, luvas térmicas para manusear os tabuleiros que estarão muito quentes dentro da estufa. A metodologia é muito simples, em que nós iremos colocar em cada bandeja aproximadamente, bandeja ou tabuleiro, 700 gramas de maçãs. Nós iremos fazer uma lavagem com água de torneira mesmo, lavagem superficial para retirar as impurezas. Nós vamos cortá-las em fatias horizontais com cerca de 3 milímetros de espessura. Então, com as maçãs já preparadas, nós vamos pesar o tabuleiro antes sem as maçãs e depois com elas, para nós avaliarmos realmente qual foi a massa inicial de maçã. Nós iremos regularizar a temperatura interna da estufa a 70 graus Celsius e é estimado para que aconteça a circulação de ar dentro da estufa, garantir o equilíbrio térmico, um tempo de 30 minutos. E a cada 30 minutos, após os tabuleiros com maçã serem inseridos, a cada 30 minutos nós vamos retirar esses tabuleiros para que nós podemos construir assim, nossa curva de secagem. Então, essa prática é uma prática conjunta que seria utilizada com 2 turmas, onde a primeira turma ela já iria preparar as maçãs e iria colocar elas na estufa de secagem, e a segunda turma ela vai só complementar o serviço, ela vai retirar os tabuleiros da estufa. E aí ambos os grupos, né, das 2 turmas vão pesar novamente os tabuleiros com as frutas desidratadas e vão registrar os valores. Com isso, nós podemos ter prosseguimento ao nosso tratamento de dados, que seria uma espécie já de resultado já. Então, nós conseguiríamos determinar qual seria a umidade das nossas amostras, e com isso nós teríamos 2 tipos de umidade: a umidade em base úmida e a umidade em base seca. Isso vai ser muito importante para nós determinarmos posteriormente a nossa curva de secagem. Além disso, é importante nós determinarmos qual que vai ser a taxa de secagem. E foi por isso que nós tínhamos pegado os valores de massa inicial e final, que aí nós conseguiríamos estabelecer qual que é a taxa de secagem em função do intervalo de tempo e a troca de calor do nosso material, que no caso é a maçã. Então a equação está inserida dessa forma. E também nós vamos conseguir criar, as curvas de secagem para esse propósito, que é o nosso relatório. Então, de acordo com um modelo de Lewis, ele conseguiu determinar como seria feita essas curvas de secagem. Até temos um exemplo do trabalho de Carlesso, onde ele utilizou sementes de maracujá, isso seria um dos nossos objetivos do trabalho, entender um pouco, já sabendo a importância da curva de secagem, mas agora tendo uma prospecção de resultado. Então, com isso, nós finalizaríamos o nosso trabalho e também conseguiríamos discutir, com base na literatura, o porquê desses dados. Muito obrigado, atenção, professora. Desejamos para você uma excelente recuperação e excelente ano novo.